Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Mundo em Caos, que depois de um longo período de espera e um novo processo de refilmagens, o filme finalmente chega aos cinemas para nos contar uma nova história distópica protagonizada por um elenco que chama a atenção. A adaptação cinematográfica é do livro do autor Patrick Ness, que por sinal o livro entrega uma trama bem envolvente e aprofundada nos personagens. Bastava apenas retratá-la para a tela, mesmo que algumas mudanças fossem feitas, o que é super normal em uma adaptação. Mas será que o filme atende às expectativas? Então, se você quer saber mais sobre Mundo em Caos, continue assistindo ao vídeo. Essa crítica é com spoilers, eu vou ter que falar sobre alguns pontos importantes aqui da trama, então vai ter spoilers, já tô avisando aqui. Então continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Eu já tenho que começar esse vídeo dizendo que infelizmente Mundo em Caos decepciona como filme justamente por entregar uma trama picotada, superficial e com falhas. O filme ele decepciona como adaptação porque faz uns cortes muito bruscos na trama, ele decepciona por não se aprofundar nos personagens e não se aprofundar nos assuntos pertinentes dentro dessa distopia e ainda piora ao entregar um final ruim e com pontas soltas. Uma adaptação não é obrigada a seguir à risca a trama original que tá no livro e tá tudo bem, é normal numa adaptação, mas no mínimo o filme ele tem que trabalhar e desenvolver uma trama que já existe, a história já tá escrita, já tá no papel. Então assim, no mínimo esse filme tinha que desenvolver melhor a trama, dar um destaque maior para os personagens, trabalhar melhor esses personagens e infelizmente nada disso acontece. Com direção do Doug Liman, Mundo em Caos se passa num futuro distópico em torno de 2250, 257 depois de Cristo, e aqui a gente descobre que as pessoas deixaram a Terra em busca de um lugar melhor para sobreviver. Então o filme ele é ambientado no novo mundo que é marcado por um ruído que afeta apenas os homens. É uma força que torna audível os pensamentos dos homens para todo mundo. Então a gente fica sabendo o que cada homem está pensando no momento. Assim a gente conhece Portingstown, que é uma cidade popularizada apenas por homens, uma vez que as mulheres, todas as mulheres foram mortas pelos Speckle, que é uma espécie de alienígenas que iniciaram uma guerra quando os humanos chegaram nesse novo mundo. E por conta disso, um vírus foi liberado afetando esses homens e criando esse ruído que acabou tornando prejudicial para eles mesmos. Aqui a gente conhece o protagonista, o Todd, que é um garoto que está esperando chegar na idade ideal para se tornar um homem, que é uma lei estipulada pela cidade ali pelo prefeito David Prentice. Então o Todd ele foi criado pelos tios o Ben e o Killian e ele leva o seu dia a dia ali na fazenda, fazendo as tarefas e também tentando esconder os seus pensamentos, já que o ruído expõe tudo. Até que um dia ele se depara com a Viola, que é a única sobrevivente feminina, e ele se choca ao ver uma mulher pela primeira vez na vida e também fica surpreso ao tomar a informação de que mais mulheres possam estar vivas nesse novo mundo. Ao perceber que a Viola corre um grande perigo, o Todd vai fazer de tudo para protegê-la e deixá-la em segurança, uma vez que a cidade toda quer capturá-la. E para isso ele vai ter que iniciar uma fuga e também controlar o seu ruído, que muitas vezes vai se tornar o seu pior inimigo. É bastante compreensível que uma adaptação faça alterações com relação à trama original e tá tudo bem, isso é super normal. Só que nesse caso, Mundo em Caos, eu nem considero tanto uma adaptação, porque assim, eles usam os mesmos personagens, fazem referências ali a cenas importantes do livro, mas o filme muda completamente a dinâmica da história. Isso seria algo positivo? Seria, e tá tudo bem, mas se não fosse por alguns problemas, como por exemplo, falhas na trama, superficialidade na história, os personagens são mal trabalhados aqui e o final é horroroso. De um lado, o Mundo em Caos consegue explicar o significado do ruído, como esse ruído surgiu de um jeito simples e superficial, mas que é possível entender. Além disso, o filme ele desenha bem esse ruído ao fazer fumaças, um sombreamento roxeado em volta da cabeça dos personagens e vai alterando a cor à medida que o temperamento do personagem muda, assim como seus pensamentos
pensamentos vão ficando pensamentos ruins, pensamentos sombrios e pesados. Por outro lado, no livro, a gente descobre que o ruído também atinge os animais, então a gente escuta os pensamentos dos animais. E eu tô dizendo isso porque aqui a gente tem um personagem muito importante que é o cachorro Menchi, que é o amigo e companheiro do Todd. Só que aqui no filme ele apenas late, então eles optaram em não expor os pensamentos do cachorro e nenhum pensamento de nenhum animal. Talvez eles tenham optado por esse motivo para não poluir muito, né? Ter muitos personagens com vários ruídos. Pode ser, mas eu acho que dava para colocar pelo menos o pensamento do Menchi em evidência, até porque ele é um personagem importante e traz um lado cômico ali na trama original e que poderia também ter adicionado isso aqui no filme, mas não acontece. Mundo em Caos poderia ser mais uma história distópica de sucesso se não fosse a sua má execução na tela. Eu acredito que o adiamento, as refilmagens acabaram afetando essa história rica, complexa e com camadas, reduzindo a uma história pobre, picotada e mal feita. Infelizmente, as alterações realizadas aqui no filme acabaram reduzindo o enredo, empobrecendo o roteiro, reduziram o aprofundamento dos personagens, além de estragar muitas outras coisas. Eu tô dizendo isso porque todo o mistério, né, em volta da vida do Todd é uma peça fundamental aqui para a história. Então, em vários momentos a gente se questiona por que as mulheres foram mortas na cidade? E foram mesmo os Speckles quem mataram todas as mulheres? Os Speckles, esses alienígenas, são os verdadeiros inimigos? Por que o garoto tem que esperar até uma certa idade para se tornar um homem? E depois que ele é considerado um homem, o que ele é capaz de fazer? No que ele realmente se torna? Eu faço todos esses questionamentos porque tanto no filme quanto no livro eles apontam que o diário escrito pela mãe do Todd é algo fundamental porque traz segredos e revelações sobre a vida do Todd, né, sobre a cidade Pertinstall e os segredos que essa cidade carrega. Então a fuga do Todd da Viola não serve só para proteger a garota sobrevivente, mas serve também para revelar esses mistérios e as descobertas que podem mudar muita coisa, só que o filme não faz jus a esse mistério, então o filme acaba estragando essa atmosfera de mistério, de suspense, deixando ela em segunda qualidade, deixando superficial e tirando toda a essência da história. Outro ponto que prejudica aqui o filme é a montagem. Infelizmente as cenas sofrem cortes bruscos, então a gente tá acompanhando ali um momento e do nada fica incoerente, fica mal explicado, com pontas soltas. Você tá acompanhando um momento e do nada corta, não volta, você fica sem saber o que realmente aconteceu e isso é péssimo. A viagem do Todd e da Viola, a fuga deles até encontrar a nova cidade Galho Longo, serviria para trabalhar a aproximação dos protagonistas, para trazer mais informações a respeito da Viola. Isso até acontece em outro momento, mas também serviria para trazer mais informações a respeito do Todd, ele descobrir mais sobre o seu passado, o que acontece na cidade onde ele viveu, mas o filme acaba reduzindo esse momento apenas a uma fuga, uma perseguição de gato e rato entre o prefeito, a Viola e o Todd, e isso acaba resultando em algo bem frustrante. Além da cidade de Galho Longo, o Mundo em Caos também apresenta uma nova cidade que é Refúgio, só que o enredo dessas duas subtramas não são bem desenvolvidas aqui. Então a gente fica questionando por que os moradores dessas duas cidades odeiam Pertinstall? Por que o Todd não sabia a respeito dessas cidades? Por que os tios do Todd esconderam tudo isso dele por tanto tempo? E num dado momento o filme dá indícios de que uma guerra vai começar ali em Galho Longo, só que a cena sofre um corte brusco, não volta mais para Galho Longo, a gente fica sem saber o que realmente aconteceu com aqueles personagens, com os moradores, e aí a gente continua seguindo ali a fuga da Viola e do Todd, e fica por isso. Se a montagem é mal feita e a trama é picotada, tudo isso acaba atingindo os personagens que são mal trabalhados aqui na trama, né, os protagonistas. E para piorar, os personagens coadjuvantes são deixados completamente de escanteio. O Tom Holland e a Daisy Ridley estão muito bem aqui, eu acho que eles entregam o melhor que eles podem nas suas interpretações, a química dos dois funciona muito bem, de um jeito satisfatório. No entanto, o filme acaba forçando um romance entre os protagonistas mais da parte do Todd do que da Viola, e isso aqui não é o foco, não é o ponto principal. Aqui o ponto principal seria trabalhar as diferenças dos personagens, trabalhar, né, os problemas que eles precisam enfrentar, o jeito que eles precisam encontrar ali para trabalharem juntos para poder fugir.
né? E nisso a gente também conhecer mais sobre o passado do Todd, ele descobrir mais por que as mulheres morreram, por que a sua mãe morreu, a Viola encontrar um jeito de poder se ajudar e ajudar as pessoas que moram nesse novo mundo, só que o filme ele perde a oportunidade de trabalhar tudo isso. As cenas, a viagem que eles fazem até Galho Longo e Refúgio seria o momento ideal para trabalhar tudo isso que eu falei, mas isso não acontece. O filme reduz tudo isso a apenas fuga, fuga e fuga. O Mads Mikkelsen é o prefeito David Prentice da cidade de Pratinstall e é um dos poucos homens que consegue controlar o seu ruído para não expor o que ele realmente pensa, né, a respeito de tudo. Então, o seu grande desejo é transformar o Todd num homem e colocar as mãos na Viola o quanto antes, já que ela se torna uma grande ameaça para os seus planos. E no livro, o prefeito não é o principal vilão. Aqui no filme ele é colocado como principal vilão logo de cara e beleza, só que no livro ele é um personagem coadjuvante. Ele é mencionado várias vezes, ele até aparece, mas ele aparece mesmo no final do livro. E aqui ele já é o vilão desde o começo. E tá tudo bem fazer essa alteração. Porém, como eu disse, né, os personagens são mal trabalhados e o prefeito também acaba, esse personagem também é afetado. Já o pregador, o Aaron, ele é um mega fanático religioso que acredita que os livros são prejudiciais, que a mulher é um mal ao homem e que o ruído serve para colocar o bem e o mal para fora como forma de purificar o homem. Só que no livro, o Aaron é o principal vilão, é ele quem persegue o tempo todo o Todd e a Viola, né? Principalmente nas viagens até Galho Longo e Refúgio. E aqui no filme, o Aaron ele se torna um personagem coadjuvante dentro desse elenco aí de antagonistas, só que esse personagem é mal construído, gente. A interpretação aqui do ator tá muito ruim, ele tem zero carisma para ser um vilão. Desculpa até falar isso, mas ele tá péssimo, é um vilão muito mal construído, mal feito, seus diálogos são poucos, mas são péssimos, ele só sabe ficar falando juízo final, anjo, pecador. Aí é muito chato. Então assim, quem era para ser o verdadeiro vilão acaba se tornando um coadjuvante e algo mega frustrante aqui nessa adaptação. Quem também tá no elenco é o ator Nick Jonas e aqui ele interpreta o Dave, que é o filho do prefeito e ele é um dos personagens mais inúteis no filme. No livro, o Dave, ele tem poucas cenas, mas ele tem bons momentos no livro, já que ele faz parte do elenco de antagonistas. E aqui, esse personagem é completamente inútil, chato, irrelevante. Tanto assim, que ele não faz absolutamente nada e fica com um final sem explicação. Você não sabe o que aconteceu com ele. Os atores que interpretam bem o Killian, que são os tios do Todd, eles têm poucas cenas, mas eles ajudam a complementar a trama. Já a atriz Cynthia Erivo, ela interpreta a prefeita de Galho Longo, só que ela ajuda o Todd e a Viola, mas também ela some de cena e você não sabe o que aconteceu com ela. Mundo em Caos entrega um desfecho meia boca para os protagonistas, enquanto que os demais personagens você fica sem saber o que realmente aconteceu com eles. É um ou outro que você deduz o que aconteceu, mas de resto fica tudo mal explicado, assim, você que cria o final para os personagens, é bem assim. E o final do filme é completamente diferente do final do livro, inclusive o final do livro deixa um gancho para o segundo livro, que se chama A Pergunta e a Resposta. Esse livro já está aqui no Brasil para vocês comprarem, então se vocês querem saber o que rolou aí com Todd e a Viola, leiam o segundo livro. E infelizmente o final desse filme é aberto, mal explicado e cheio de pontas soltas. Uma pena. A sensação que a gente tem quando termina de assistir Mundo em Caos é de vazio. Vazio de roteiro, vazio de personagem, vazio de trama, vazio de um desfecho decente. A gente tem um elenco muito bom aqui, eu gosto muito do Tom Holland, da Daisy Ridley, do Mads Mikkelsen, do Nick Jonas, eu gosto muito deles. Só que o filme peca em tudo, na história, no roteiro, no desenvolvimento dos personagens, e entrega um desfecho ruim. Infelizmente o filme ele é caótico e não só no nome. Agora eu vou falar alguns pontos, né, a diferença do livro e do filme para vocês entenderem melhor a minha crítica e por que eu fiquei frustrada em vários momentos do filme. Então eu vou pontuar aqui algumas coisas, tem spoilers, eu vou falar do final do livro, então já tô deixando aqui avisado, beleza? No livro, Todd conhece a Viola por acaso no meio da floresta, e enquanto que no filme a Viola vai até a fazenda onde o garoto mora e é por isso que ele acaba se deparando
namorando com ela. E fazer essa alteração no filme tá tudo bem, eu acho que nesse ponto isso acabou funcionando. O prefeito David Prentice não conhece a Viola no livro, ele apenas toma conhecimento da garota e apenas no final do livro que ele coloca os olhos nela. E aqui no filme ele já conhece a Viola logo de cara, logo no começo da história. O prefeito David Prentice é um personagem coadjuvante no livro, enquanto que no filme ele é o grande vilão da história. No livro, o Aaron é o principal vilão da história, já que ele quer matar a Viola e transformar o Todd em um assassino, enquanto que no filme o personagem é um mero coadjuvante mal construído. No livro, o diário escrito pela mãe do Todd é uma peça fundamental aqui para a história, para a gente descobrir mais sobre os segredos da cidade de Pertinstall e mais sobre o passado do Todd, e também descobrir a razão das mulheres terem sido mortas, enquanto que no filme o diário ele se torna algo superficial e fica em segundo plano. O Ben e o Killian no livro incentivam o Todd a fugir logo de cara, né, para ele não descobrir toda a verdade ainda dentro da cidade. Então a gente vai acompanhando e desvendando todo esse mistério à medida que o Todd e a Viola vão caminhando, vão fugindo até chegar Galho Longo e o refúgio. Por isso que eu venho martelando que eles não trabalharam os personagens durante essa jornada e essas viagens no filme. No livro, o Todd acredita que os tios já estão mortos até o momento em que o Ben reaparece para ele e para ajudar os dois. E no filme, o Ben é obrigado a viajar com o prefeito e o exército para capturar o garoto. No livro, durante a viagem, o Todd e a Viola conhecem a Hilde e o seu marido, e esse casal ajuda os dois, né, cuidam deles e levam os dois até Galho Longo, que é comandado pela prefeita Francia, que é irmã da Hilde. No filme, a Francia nem existe e é a Hilde quem é a prefeita da cidade, que é interpretada pela Cynthia Erivo. Então, durante uma dessas viagens, o Todd e a Viola também conhecem o homem da carroça, que ajuda bastante os dois, principalmente em momentos bem cruciais, só que no filme esse personagem nem sequer aparece. O refúgio é a segunda cidade que o Todd e a Viola descobrem, e no livro essa cidade contém segredos e mais revelações que fazem um ótimo gancho do primeiro para o segundo livro. E no filme o refúgio é apenas um cenário para o desfecho do filme e o confronto entre o Todd e o prefeito. No livro o ruído também atinge os animais, como eu disse anteriormente, e inclusive aqui no livro a gente vê os pensamentos do cachorro Menchi, que inclusive traz um lado cômico para a história. E já no filme o Menchi apenas late e o ruído não atinge os animais. O final do livro ele é marcante porque, primeiro, a gente descobre que somente as mulheres de Pertinstall foram mortas porque tanto o prefeito quanto os demais homens ali se sentiam frustrados em ter os seus pensamentos expostos e as mulheres saberem de tudo enquanto eles não sabiam de nada a respeito delas. Então eles resolveram dizimar todas as mulheres. Outro ponto muito importante aqui no final da história é que a Viola mata o Aaron para impedir que o Todd se torne um assassino, pois esse é o destino dos garotos de Pertinstall. Então, quando eles atingem a idade ideal para se tornar homem, é para poder eles se transformarem em assassinos, já que uma das leis ali da cidade é saber matar e matar sem dó e piedade. Então, a Viola impede isso, só que nesse embate ela acaba levando um tiro e fica entre a vida e a morte. E para poder salvá-la, o Todd se entrega ao prefeito. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre Mundo em Caos. Eu juro que eu queria ter gostado mais do filme, mas infelizmente não rolou. Tá tudo bem se você gostar do filme. Depois me conta aqui o que vocês acharam do filme, né? Se vocês pretendem assistir e se já assistiram, o que vocês acharam da história. Me conta tudo aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, bater um papo e, é claro, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades. Um beijão e até a próxima!